Então, meninas, como eu mencionei, a nossa aula de hoje tem como tema ciclo de divisão celular. A partir de agora, eu não vejo mais o chat de vocês na minha tela. Então, eu peço que, à medida que vocês tenham dúvidas, vocês me interrompam, podem ligar o microfone e me interromper, tá bom? Para não deixar as dúvidas para o final da aula apenas. A não ser que vocês prefiram dessa forma. Eu começo a aula de hoje com essa frase do Rudolf Virchow, de 1858, que é uma frase da teoria celular, que diz o seguinte: onde surge uma célula, existia uma célula anteriormente. Assim como os animais só podem surgir de animais e as plantas de plantas. Essa mensagem, essa frase do Rudolf Virchow, traz uma mensagem profunda sobre a continuidade da vida, certo? Então, quando ele fala que só surge uma célula a partir da divisão de outra célula pré-existente, isso quer dizer que todos os organismos vivos, desde as bactérias unicelulares até os animais multicelulares, são produtos repetidos de ciclos de crescimento e de divisão celular. E isso ocorre há aproximadamente mais de 3 bilhões de anos, quando surgiram as primeiras formas de vida. Então, como que uma célula se reproduz? Se divide em duas células. Então, ela se reproduz realizando uma sequência de eventos. E nessa sequência de eventos, ela duplica o seu material genético, ela duplica a quantidade de DNA através de um processo que nós chamamos de replicação. Então, sempre que eu falar em replicação, eu estou falando sobre duplicação do DNA. E ela duplica também todo o seu conteúdo, por exemplo, algumas macromoléculas e organelas. Depois disso, depois de duplicado o seu material, ela se divide em duas células. Então, o que nós temos aqui é o material duplicado, e esse processo de divisão, onde uma célula vai se transformar, vai se dividir em duas células exatamente iguais. Lembrem-se, eu já havia comentado anteriormente, esse processo que nós chamamos de mitose é a divisão celular que forma clones. E esse ciclo de duplicação e de divisão é conhecido como ciclo celular. E é o principal mecanismo pelo qual todos os seres vivos se reproduzem. Os processos do ciclo celular sofrem algumas variações de organismo para organismo. E eles também podem ocorrer em diferentes momentos na vida de um organismo. Por exemplo, nos organismos unicelulares, como as bactérias e as leveduras são fungos unicelulares, cada divisão celular produz um organismo novo. Nós estamos falando aqui sobre organismos unicelulares, certo? Aqui vocês têm uma bactéria. Então, esse ciclo de divisão celular vai produzir, a partir de um organismo, uma célula, dois organismos, duas células filhas geneticamente iguais. Já para os organismos que são multicelulares, são necessários vários ciclos de divisão celular para produzir um novo indivíduo, certo? Eu coloquei essa imagem, eu não tenho a intenção de detalhar, até mesmo porque não é conteúdo da biologia celular, é conteúdo da embriologia, mas só para que vocês observem o que acontece em um organismo multicelular. Então, a partir do óvulo fertilizado, que é aquele óvulo que sofreu a fusão com o material genético do espermatozoide, se iniciam várias divisões celulares que vão dar origem a um novo indivíduo. Só que, mesmo com essas diferenças para organismos unicelulares e multicelulares,
Algumas características do ciclo celular são universais, uma vez que essas características permitem que cada célula realize a tarefa de copiar o material genético, copiar o DNA e passar a sua informação genética para a próxima geração de células. Então, para nós falarmos sobre o ciclo celular, inicialmente nós devemos responder 3 questões principais. A primeira diz o seguinte, pergunta o seguinte: como as células duplicam seu conteúdo, incluindo os cromossomos que carregam a informação genética? Questão número 2. Como elas repartem o conteúdo duplicado e se separam em duas? E terceira questão, como elas coordenam todas as etapas e a maquinaria necessária para esses 2 processos? O objetivo aqui é responder a essas 2 perguntas. Como elas repartem o conteúdo duplicado e separam esse conteúdo para as 2 células filhas e como elas coordenam esses processos, certo? A questão de número 1, vocês vão vê-la detalhadamente quando vocês estiverem estudando genética. Aí vocês vão estudar o processo de replicação em detalhes. Fazendo inicialmente uma visão geral do ciclo celular, nós temos que a função mais básica do ciclo celular é duplicar a grande quantidade de DNA dos cromossomos. Então, depois que ela duplica essa grande quantidade de DNA dos cromossomos, ela segrega esse DNA, ela separa esse DNA para as 2 células filhas que serão geneticamente idênticas, de forma que cada célula vai receber uma cópia idêntica do genoma. Então, nós temos aqui 2 células, observem, essas 2 células acabaram de ser formadas no ciclo celular. Então, é um ciclo. Essa célula que acabou de ser formada vai entrar novamente nesse processo. Inicialmente, deve ocorrer o crescimento celular e os cromossomos que vocês observam nessa célula precisam ser duplicados, certo? Depois disso, depois que os cromossomos foram duplicados, eles serão separados. Então, esse primeiro processo é um processo de divisão do núcleo, divisão do material genético que está presente no núcleo. E depois disso, separado esse material genético, acontece outro processo que é o da divisão celular, certo? Então, essas células que estão aqui ainda unidas vão se separar e formar 2 células filhas. Por enquanto, está tranquilo, pessoal? Sim. Sim. Então, vamos passar para frente. Na maioria dos casos, a célula também duplica suas outras macromoléculas. Nós estudamos as macromoléculas, certo, pessoal? Os lipídios que formam as membranas, as proteínas. Então, na maioria das vezes, a célula, além de duplicar os seus cromossomos, ela vai duplicar as suas macromoléculas, as organelas e o seu tamanho antes de se dividir. E por que vocês acham que essas células devem duplicar todo esse material antes de se dividir? Algum voluntário ou voluntária? Elas precisam duplicar esse material, senão as próximas gerações de células filhas seriam menores. Se ela não duplicar o seu tamanho, então sempre que houvesse divisão, nós teríamos células menores. E da mesma forma, as macromoléculas e as organelas também precisam ser duplicadas para que as células filhas tenham essas organelas, certo? Para que elas sejam idênticas. Então, o ciclo celular inclui 4 fases. Essa primeira que eu coloquei aqui para vocês é a fase M.
Nessa fase M, o núcleo se divide. Observem que a fase M, ela está acontecendo daqui para frente, certo? Antes disso, é uma outra fase que eu já vou comentar com vocês. Então, na fase M, o núcleo se divide em um processo chamado mitose. Então, aqui vocês estão observando o núcleo se dividindo. E depois disso, a célula se divide em duas, em um outro processo que é chamado citocinese. Então, a gente pode falar que a mitose é a divisão do núcleo e a citocinese é a divisão do citoplasma. Em uma célula de mamífero típica, toda essa fase M, de mitose e citocinese, dura cerca de 1 hora. Só que, como eu disse para vocês, a fase M é só uma fase, certo? Então, esses 30 minutos, essa cerca de 1 hora, para que essa célula de mamífero se divida, é apenas uma fração do tempo total do ciclo celular. Então, eu falei para vocês que em 1 hora, uma célula de mamífero típica passa pela fase M, certo? Vamos ver quanto dura todo o ciclo celular? Aqui temos células epiteliais do intestino de mamíferos. E todo o processo, todo o ciclo celular leva cerca de 12 horas. Então, nessas 12 horas, apenas 1 hora corresponde à fase M, que é a fase de mitose e citocinese. E vocês também devem ter observado aqui que, dependendo do tipo celular, a duração do ciclo celular pode ser maior ou menor. Então, aqui nas células jovens de embrião de rã, todo o ciclo celular dura só 30 minutos, certo? Enquanto aqui nas células epiteliais do intestino de mamíferos, todo o ciclo dura 12 horas. E essas outras células, que são os fibroblastos de mamíferos, em cultura de tecidos, o ciclo dura 20 horas. E vocês vão entender um pouco sobre isso mais adiante. Então, eu falei para vocês sobre a fase M, certo? Que é uma fase. Depois disso, nós temos a intérfase. E a intérfase corresponde às 3 fases restantes. Então, dentro da intérfase, nós temos a fase de G1, de gap 1, intervalo 1, fase S, que é fase de síntese, de duplicação de DNA, e fase G2, novamente de gap 2 ou intervalo 2, certo? Então, vamos ver quais são as fases que compreendem o ciclo celular. Nós temos, então, essa fase M, que acaba de produzir 2 células idênticas. Então, uma célula pode entrar em fase G1, que é uma fase que a célula continua a crescer. Se tudo der certo nessa fase G1, a célula vai para a fase S, ainda dentro da intérfase, que é a fase de síntese, ou seja, de duplicação, de replicação do DNA. E, passada essa fase de síntese, temos uma fase G2, que é um outro intervalo que a célula continua a crescer. Passados esses processos da intérfase, a célula entra na fase M, que é a fase de mitose, de divisão do núcleo, e de citocinese, que é a divisão do citoplasma. Essa fase de intérfase é um momento bastante atarefado para uma célula proliferativa. Alguns autores trazem também uma fase de G0. Essa fase de G0 seria a fase em que algumas células se encontram de forma irreversível. Por exemplo, os neurônios, que são as células que não irão se dividir. Então, ele fica de forma permanente, quando o neurônio é formado, de forma permanente em fase G0. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Samila, eu fiquei na dúvida na fase G1. Você explica de novo, por favor? Sim, eu vou detalhar a fase G1, mas aqui, por enquanto, vocês precisam saber que essa fase G1
é uma fase em que a célula está crescendo, certo? Porque lembrem-se, a célula precisa crescer, senão a cada divisão celular, as células iriam diminuindo. Só que nós vamos detalhar ela a seguir, tudo bem? Tá bom, obrigada. Por nada. Então, durante essas fases de intervalo, esse gap 1 e gap 2, a célula vai monitorar tanto o seu estado interno como o meio externo. Então, as informações que ela vai receber do meio externo, por exemplo, é se é necessário produzir mais células ou se não há necessidade de produção de mais células. Em determinados pontos de G1 e de G2, a célula decide se vai prosseguir para a próxima fase ou se ela vai interromper o processo para permitir mais tempo para que ela se prepare. Durante todo o processo de intérfase, uma célula continua normalmente transcrevendo os seus genes, sintetizando proteínas e aumentando a massa. E junto com a fase S, as fases de G1 e de G2 fornecem o tempo necessário para que a célula cresça e duplique as suas organelas citoplasmáticas. Se a intérfase, eu já mencionei isso com vocês anteriormente, mas se a intérfase durasse apenas o tempo para replicação do DNA, para duplicação do DNA, a célula não teria tempo para duplicar a sua massa antes de se dividir. Ela não teria tempo de crescer e, consequentemente, ela iria encolher a cada divisão celular. E em algumas circunstâncias, isso ocorre. E eu vou mostrar para vocês qual circunstância especial que a intérfase é diminuída e as células realmente encolhem. Lembra que eu mostrei para vocês que o tempo do ciclo celular em um embrião jovem de RAM dura apenas 30 minutos? Isso acontece porque o embrião de RAM tem a intérfase encurtada. Eu coloquei aqui para vocês essa imagem apenas para que vocês vejam como funciona esse processo de divisão celular de um embrião, certo? Então, vocês vão imaginar aqui um embrião jovem de RAM. Quem tem contato com lagos, alguns riachos, já devem ter observado um óvulo, um ovo de rã, certo? Ou de qualquer outro anfíbio, de sapo e de perereca também. Esse óvulo, ele é bem grande, tanto que é visível, a gente vê esse material. Então, no início da divisão celular do embrião jovem de rã, as primeiras divisões após a fertilização, após a fusão entre óvulo e espermatozoide, servem para dividir esse óvulo que é enorme em várias células menores. Então, nesses ciclos celulares, por exemplo, no embrião jovem de rã, as fases de G1 e de G2 são encurtadas. Então, as células não crescem antes de se dividir, certo? Então, como vocês podem observar aqui, nós temos um óvulo, a célula se divide, só que em tamanhos menores. O objetivo aqui é encurtar essas células, certo? Encurtar esse óvulo que é gigante. Então, nesse caso especial, em algumas circunstâncias especiais, a fase de G1 e a fase de G2 é encurtada, são encurtadas. Até agora, alguma dúvida, pessoal? Da minha parte, não. Então, vamos prosseguir. A gente ainda vai ver detalhadamente essas fases. Para que seja assegurado que a célula vai replicar todo o DNA, as organelas, e que esse DNA e essas organelas vão se dividir de uma forma ordenada, as células eucarióticas possuem uma rede de proteínas reguladoras que são conhecidas como sistema de controle do ciclo celular. Vocês concordam comigo que a fase M, a fase de mitose,
só pode acontecer se todo o DNA tiver sido replicado, certo? Porque senão as duas células filhas ficariam com um número desigual de cromossomos. Então, quem regula isso é o sistema de controle do ciclo celular. Esse sistema garante que os eventos do ciclo celular, que são a replicação do DNA, a mitose, a citocinese e outros eventos, ocorra na sequência estabelecida e que cada processo tenha sido completado antes que o próximo processo se inicie. Todo DNA nuclear, ele deve ser replicado antes que o núcleo comece a se dividir, certo? Então, todo DNA nuclear tem que ser duplicado antes que comece a fase M. Então, é necessário uma fase S, que é aquela fase de síntese, dentro da intérfase, que essa fase seja completa antes que ocorra a fase M, que todo o DNA tenha sido duplicado antes que ocorra a mitose. Se a síntese de DNA é desacelerada ou se a síntese de DNA é interrompida, a mitose e a citocinese também serão atrasadas. Se o DNA for danificado, o ciclo vai interromper ou na fase de G1, ou na fase S, ou na fase de G2, de forma que a célula tenha tempo para reparar esse dano antes que entre na fase M. Esse sistema de controle do ciclo celular consegue tudo isso empregando mecanismos moleculares. E esses mecanismos moleculares, que nós não vamos detalhar nessa aula, são chamados de pontos de verificação. Vocês vão conhecer os principais pontos de verificação do ciclo celular. E o objetivo desses pontos de verificação é pausar o ciclo em determinados pontos de transição. Dessa forma, o controle não aciona a próxima etapa, a não ser que a célula esteja preparada. O sistema de controle do ciclo celular, ele vai regular a progressão pelo ciclo em 3 pontos principais. O primeiro ponto de regulação é aqui entre a fase de G1 e a fase S. Então, nesse ponto de verificação, a célula vai observar se o meio é favorável, tanto o meio intracelular como o meio extracelular. Por exemplo, as células que estão ali na região, elas vão indicar se há necessidade ou não de produção de outras células. Estando tudo ok nesse ponto de verificação, o ciclo prossegue para a fase S, que é a fase de duplicação do DNA. O próximo ponto de verificação acontece aqui entre a fase de G2 e a fase M. Então, aqui, a célula precisa observar se todo o DNA está duplicado e se os danos que ocorreram no DNA já foram reparados. Se estiver tudo ok, o ciclo prossegue para a fase M, que é a fase de mitose e de citocinese. E nessa fase, existe outro ponto de verificação que é muito importante. Nesse momento, vai acontecer a separação dos cromossomos duplicados para as duas células filha. Então, aqui, a célula precisa observar se todos os cromossomos estão ligados de forma apropriada ao fuso mitótico. O fuso mitótico tem a função de separar esses cromossomos, de movimentar os cromossomos. Então, nesse ponto de verificação, deve ser observado se todos os cromossomos estão ligados a esse fuso mitótico. Então, esses são os 3 pontos principais de verificação do ciclo celular. Essa transição aqui,
de G1 para S, ela é especialmente importante. Vamos citar um exemplo cotidiano. Se vocês estiverem fazendo um bolo em casa e observarem que está faltando um ingrediente, é mais fácil você tentar corrigir esse problema no início, quando você está batendo os ingredientes, do que no final, quando você já colocou a massa do bolo dentro do forno. Então, aqui é a mesma coisa. É mais fácil fazer esse controle no início, nessa transição de G1 para S, certo? Então, nesse momento, os sinais de outras células vão estimular a proliferação celular, a divisão celular, quando são necessárias mais células, e vão bloquear quando não são. Então, quando não são necessárias mais células, vai ocorrer o bloqueio da fase G1 para S. E quando temos um problema nesse momento de transição aqui, isso pode causar o que nós conhecemos como câncer, que é esse processo de divisão celular desenfreado. Então, por isso, esse primeiro ponto de verificação é especialmente importante para a célula e para o organismo como um todo. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Eu vou entrar agora na intérfase e vou detalhar as fases de G1, de S e de G2. Mas vocês têm alguma dúvida? Não? Então, vou passar para frente. Vamos começar falando sobre a intérfase. A intérfase é aquela fase que eu falei para vocês, que é bem atarefada, porque nesse momento a célula está crescendo, o DNA está sendo duplicado, as organelas e as macromoléculas também estão sendo duplicados. Durante a intérfase, então, inicialmente, a célula vai aumentar de tamanho e o DNA dos cromossomos será replicado. O centrossomo, que vocês podem observar aqui em verde claro, também será duplicado. Esse centrossomo é um centro organizador de microtúbulos. Os microtúbulos vocês podem observar em verde, certo? Esses microtúbulos são formados a partir de proteínas e a principal função que vocês vão ver aqui é que esses microtúbulos, eles movimentam os cromossomos. Então, a divisão celular ocorre graças a esses microtúbulos, que se ligam nos cromossomos e separam esses cromossomos. Então, durante esse processo, os cromossomos estão relaxados, eles estão descondensados. E eles estão dessa forma relaxados porque é necessário que ocorra o processo de replicação. Então, é necessário que eles deem espaço, que eles estejam relaxados o suficiente para que toda a maquinaria de replicação tenha acesso a eles. Então, o que é importante que vocês saibam, que a célula aumenta de tamanho, o DNA é duplicado e o centrossomo é duplicado também. O centrossomo, que é esse centro organizador dos microtúbulos. Então, vamos falar inicialmente sobre a fase de G1. Essa é uma fase de elevada atividade metabólica. Como comentei, ocorre crescimento celular, reparo, e esse é um momento muito importante para que a célula tome as suas decisões. Então, a célula vai receber sinais extracelulares e intracelulares, e a partir desses sinais, ela vai acionar a maquinaria de controle do ciclo celular. E a partir dessa maquinaria, a célula vai decidir se ela vai pausar em G1, se ela vai pausar em G0, ou se ela vai seguir o ciclo e ir para a fase S, que é a fase de síntese, de duplicação do DNA. Uma vez que passa essa transição, que a célula decide passar de G1 para a fase S,
a célula costuma prosseguir todo o restante do ciclo bem rapidamente. Então, aqui, só uma tirinha para que vocês vejam a célula que está em G1 decidindo se está tudo certo e ela vai prosseguir para a fase S, que é a fase de síntese. Se ela vai estacionar aqui em G0, por exemplo, se ela for um neurônio, ou se ela vai continuar em G1, certo? Então, esse é o principal ponto de verificação do ciclo celular. A próxima fase é a fase S. Então, antes que a célula se divida, ela tem que duplicar todo o seu DNA. E essa replicação deve acontecer com muito cuidado para minimizar o risco de mutações. Porque se acontecer uma mutação aqui na intérfase e essa mutação passar, todas as células filhas dessa geração terão essa mutação. Então, nessa fase S, cada nucleotídeo no genoma, vocês se lembram do que é um nucleotídeo, certo, pessoal? Vou dar espaço para alguém falar o que é um nucleotídeo. Se lembram, pessoal, que é um nucleotídeo? É aquela unidade monomérica que vai formar os ácidos nucleicos, certo? Então, cada nucleotídeo do genoma deve ser copiado uma vez e apenas uma vez, para evitar que hajam danos na multiplicação gênica. E se os erros ocorrerem durante a replicação do DNA? Ou mesmo se a replicação não estiver completa? Como a célula vai impedir a sua divisão? O que vocês sugerem que acontece aqui? Se a replicação não estiver completa, ou se acontecer alguma mutação. Alguém tem um palpite? Nesse caso aí, é o que acontece quando a pessoa tem síndrome de Down, que é por causa dessas células ou não? Pode ser por um processo de, nesse caso, como é a trissomia do cromossomo 21, um cromossomo a mais é formado. Só que especificamente não é sobre isso que eu estou falando no momento. Mas a sua colocação é interessante porque a gente fala um pouco sobre isso. No caso da trissomia do cromossomo 21, na região que era para ter 2 cromossomos, tem um cromossomo a mais. Só que aqui eu estou falando, por exemplo, da anemia falciforme, em que um nucleotídeo é trocado, certo? E com isso, um aminoácido é trocado. Aí a pessoa que é portadora dessa anemia falciforme, ela possui a hemoglobina num formato diferente. Ao invés de ser globular, redondinha, ela tem um formato de foice. E por isso ela não carrega bem o oxigênio. Poderia ser esse exemplo que é mais específico. Então, se acontecer algo semelhante, se tem uma mutação no DNA, uma base nitrogenada foi trocada. O que vocês acham que tem que acontecer? Então, teremos mais um intervalo, que é a fase de G2, que é justamente para resolver esses problemas. Caso o DNA não tenha sido replicado de forma correta, ou ainda não tenha terminado de replicar. Então, nós entramos na fase de G2, em que o sistema de controle do ciclo celular utiliza um mecanismo para retardar o início da fase M. Então, se ocorrer uma mutação ou o DNA não terminou de duplicar, entra essa fase de G2, certo? Para retardar o início da fase M. Então, uma vez que a célula tenha replicado o seu DNA com sucesso, nessa fase S, e progredido para G2, ela está pronta para entrar na fase M, que é a fase de mitose e de citocinese. Tranquilo até aqui, pessoal? O que vai acontecer aqui é justamente o que eu havia mostrado para vocês. Não, dá mais para frente.
Nesse momento, lembram que eu falei para vocês sobre esses 3 pontos principais? Então, nesse momento que eu falei para vocês, se houve dano no DNA, ou se o DNA está todo replicado, é nesse momento, nesse ponto de regulação que nós havíamos parado, certo? Então, a fase entra em G2, justamente para reparar esses danos. Testando tudo certo, já corrigiu todos os problemas, fez uma pausa para que o DNA termine de ser replicado, a célula já está pronta para entrar na fase M. Mas vamos entender um pouco do que precisa ter acontecido antes do início da fase M, certo? Então, o DNA tem que estar totalmente replicado e nas células animais, o centrossomo, que eu já mostrei para vocês anteriormente, que é esse em verdinho claro, deve ser duplicado, certo? Então, o centrossomo, ele precisa ser duplicado ainda na intérfase. Quando a mitose se inicia, os 2 centrossomos, certo? A partir da duplicação do centrossomo, vão se separar. Cada um vai para um polo da célula. E eles vão irradiar esses microtúbulos que serão chamados de áster. Então, o que nós temos em verde claro é o centrossomo, cada centrossomo em verde claro, e a função desse centrossomo é organizar esses microtúbulos, certo? Então, aqui já na fase M, que eu vou detalhar com vocês, vocês observam o centrossomo indo em direção aos polos, esse centrossomo se ligando nos cromossomos e alinhando esses cromossomos. Então, vamos fazer uma recapitulada da intérfase e falar um pouco sobre a fase M. Então, durante a intérfase, vocês observaram que há os pontos de verificação. Então, a célula só deve ir para a fase M depois que já passou por esses pontos de verificação. E justamente por isso, a intérfase é mais demorada, certo? Porque ela vai passar por um momento de crescimento celular, um momento de síntese e outro momento em que continua com o crescimento celular e são observados e reparados os danos, certo? Depois disso, depois de todo esse processo, nós teremos a fase M. E a fase M é dividida em mitose e citocinese. A mitose é a divisão do núcleo, certo? E a citocinese é a divisão do citoplasma. A mitose é dividida em 5 fases, que são prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Passado o processo de mitose, a célula, o citoplasma da célula, vai se dividir nesse processo de citocinese. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Então, vamos conhecer a fase M, já que nós já falamos sobre a intérfase. Apesar da fase M ocorrer num período muito curto de tempo, ela é a fase mais importante do ciclo celular. Durante esse período de mitose e de posterior citocinese, a célula vai reorganizar todos os seus componentes e vai dividir de forma igual entre as 2 células filhas. As fases anteriores que eu conversei com vocês, a intérfase, que é composta por G1, S e G2, servem para estabelecer as condições necessárias para a ocorrência da fase M. O problema central para a célula em fase M é separar, segregar de forma bastante precisa os cromossomos que foram duplicados na fase S, de forma que cada célula filha receba uma cópia idêntica do genoma.
Para que isso aconteça, os eucariotos reúnem duas maquinarias especializadas que são muito importantes. Uma maquinaria vai separar os cromossomos duplicados e a outra vai dividir o citoplasma. Então, essa primeira maquinaria é composta pelos microtúbulos do fuso mitótico. Esses microtúbulos, eles vão se conectar nos cromossomos e vão separar esses cromossomos para um lado e esses cromossomos para o outro lado, certo? Então, feito isso, depois dessa maquinaria atuar, nós teremos outra maquinaria, certo? Que são filamentos de actina e miosina, de proteínas, que vocês já viram nas junções celulares, que vão formar um anel contrátil aqui no citoplasma das células. E elas vão literalmente estrangular essas células. Então, dessa forma, o citoplasma é dividido, formando, de fato, duas células filhas. Tranquilo até aqui, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, podem parar, porque eu sei que é muita informação. Alguém ia falar? Pode ficar à vontade. Ninguém? Tudo tranquilo? Então vamos seguir. Então aqui eu quero só que vocês entendam que existem duas maquinarias. Uma que vai dividir o núcleo, certo? E outra que vai dividir o citoplasma. Aquela que vai dividir o núcleo é composta pelos microtúbulos do fuso mitótico, os microtúbulos que se conectam aos cromossomos para que eles sejam separados. E a outra maquinaria é composta pelos filamentos de actina e miosina e vão estrangular as células filhas, certo? Separando uma célula filha da outra. Então, vamos conhecer as 5 fases da mitose, que são prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Então, na primeira fase, que é a prófase, os cromossomos já estão duplicados, já estão replicados, porque eles foram replicados na intérfase, e eles começam a se condensar, ou seja, a se compactar. Lembram que eu mostrei para vocês, falei para vocês que durante a intérfase, os cromossomos estão relaxados? Aqui, durante a prófase, eles se compactam, eles se condensam, certo? Então, eles ficam intimamente unidos, ok? E eles se condensam a partir da ação de proteínas que se chamam condensinas. A função das condensinas é, então, empacotar, condensar o DNA, certo? Aqui na prófase, vocês podem observar também que o envelope nuclear está intacto, certo? O fuso mitótico está em formação, vocês já observam os centrossomos, ok? E os cromossomos estão unidos como cromátides irmãs. Então, nós temos duas cromátides irmãs unidas aqui por essa região que se chama cinetócoro. Cada cromátide irmã é um DNA fita dupla, mas eu vou mostrar para vocês no próximo slide. E as cromátides irmãs são unidas por proteínas chamadas coenzinas. Então, quais são as proteínas importantes que vocês observem? As condensinas, que condensam, ou seja, compactam o DNA, e as coenzinas, que unem as cromátides irmãs. Nesse slide aqui, eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui nós temos as coenzinas, certo? Que vão unir, deixar bem apertadinhas, bem juntinhas, as duas cromátides irmãs. Cada cromátide irmã que vocês observam é um DNA fita dupla, certo? Essa fita dupla de DNA é exatamente igual a essa outra fita dupla, certo?
porque essa replicação aconteceu lá na intérfase. Então, aqui vocês estão observando as duas cromátides irmãs, certo? Desse lado, uma cromátide irmã, que é um DNA fita dupla, e desse outro lado, outra cromátide irmã, que é outro DNA fita dupla, certo? No processo de divisão, uma cromátide vai para uma célula filha e a outra cromátide vai para outra célula filha. Então, elas estão unidas por esses anéis de coesinas. E a outra proteína que eu falei que era interessante que vocês observassem é a condensina. A condensina está aqui atuando na condensação do DNA, na compactação desse DNA. E o que vocês observam aqui nessa região central é o centrômero. E vocês vão observar que o centrômero vai ter as regiões onde aquelas proteínas aquelas tubulinas, proteínas do fuso mitótico vão se ligar, certo? Então, aqui que essas proteínas vão se ligar para separar uma cromátide irmã da outra. Deu para vocês compreenderem essa parte? Pessoal, se não tiver dado para compreender, eu volto. Para mim tá tranquilo, professora. Tá tranquilo? Então, vejam só recapitulando. Na prófase, o envelope nuclear está intacto, certo? E o que vai acontecer é a condensação dos cromossomos, certo? A compactação dos cromossomos, que é realizada pelas condensinas, e as cromátides irmãs são unidas pelas coesinas. Aqui essa região do centrômero, onde cada cromátide se liga ao fuso mitótico, e esse fuso mitótico vai posteriormente separar as cromátides irmãs, mas ainda não nessa fase. Então, o que vocês observam aqui nessa microscopia são os microtúbulos corados, o fuso mitótico corado de verde, e em vermelho os cromossomos estão corados. Então, como vocês podem observar, aqui o núcleo ainda está intacto, certo? Tanto que os DNAs estão nessa região bem delimitada. A próxima fase é a prometáfase. A prometáfase se inicia com a fragmentação do núcleo. Então, aqui, o núcleo que antes estava intacto na prófase, vocês observam na prometáfase ele se fragmentando. Agora, como ele se fragmentou, os cromossomos podem se ligar aos microtúbulos, certo? E eles vão se ligar nessas regiões chamadas cinetócoros. Quando eu falei para vocês sobre o centrômero, essa região aqui indicada pela seta, pensem que cada cromátide irmã aqui nesse centrômero vai ter um cinetócoro. Aqui tem um cinetócoro, aqui tem outro cinetócoro. Nesses cinetócoros é que o fuso mitótico vai se ligar, um se liga desse lado, o outro se liga desse outro lado, para que as cromátides irmãs sejam separadas. Certo? Então, o que acontece na prometáfase? O núcleo se fragmenta, o envelope nuclear começa a se fragmentar e o fuso mitótico se liga ao cinetócoro. E o que é observado na microscopia é essa imagem, certo? O fuso mitótico se ligando a esses cromossomos. A próxima fase é a metáfase. E o que é bastante característico na metáfase é que os cromossomos, eles se alinham nessa linha que nós chamamos de linha do equador da célula, ou também de placa equatorial ou placa metafásica. Então, o que é mais característico e que vocês observariam em microscópio seria esse alinhamento dos cinetócoros, dos cromossomos, nesse plano equatorial, bem no meio da célula, certo? Então, depois disso,
os microtúbulos ligados em cada cromátide irmã, eles vão para os lados opostos do fuso. Nós temos aqui um polo e aqui outro polo. Na fase seguinte, essas cromátides irmãs serão puxadas uma para cada lado. Então, enquanto isso, na metáfase, o que se observa são os cromossomos alinhados no centro da célula, nessa placa que vocês podem chamar de placa metafásica ou placa equatorial. Mas o que é importante mesmo que vocês saibam é que os cromossomos estão alinhados aqui bem no meio da célula. Nessa fase de anáfase, que eu comentei brevemente com vocês anteriormente, os microtúbulos se encolhem e puxam a cromátide irmã para cada lado. Então, na anáfase, as cromátides irmãs se separam de uma forma síncrona, cada uma delas é puxada para um polo, a qual o fuso está ligado, e se encurtam, se distanciam. E é na outra... Esqueci desse slide, desculpem, pessoal. Só para mostrar para vocês o que está acontecendo, certo? Aqui nós temos o polo do fuso, o fuso mitótico, que é esse que vai se encaixar aqui no cinetócoro, e duas cromátides irmãs. E eu lembro vocês que cada cromátide irmã é um DNA dupla fita, certo? Então, essas proteínas se ligam aqui no cinetócoro e o polo do fuso se encurta, levando cada cromossomo filho para um lado. Esse é o processo que está acontecendo aqui na anáfase, certo? Então, aqui na anáfase, as cromátides irmãs são separadas. Vamos recapitular. Na prófase. Na prófase, os cromossomos se condensam, ficam compactados. Na prometáfase, começa a acontecer fragmentação do núcleo. Na metáfase, os cromossomos se alinham bem aqui no meio da célula. Na anáfase, as cromátides irmãs são separadas. Como vocês podem ver nessa imagem de micrografia. Em verde, o fuso mitótico, e aqui em laranja, amarelo, os cromossomos. E nessa etapa, que é a telófase, que é a última etapa da mitose, porque a próxima que nós vamos falar já é a citocinese, na telófase, os dois conjuntos de cromossomos vão chegar nos polos, certo, pessoal? E o que de mais importante vai acontecer aqui é que os núcleos começam a se recompor. Então, aqui na anáfase, as cromátides irmãs foram separadas. Aqui na telófase, elas chegam aqui ao polo, certo? E o núcleo começa a se recompor. Começa, então, a ser formado um núcleo para essa futura célula filha e outro núcleo para essa outra futura célula filha. Então, aqui na telófase, também vai se iniciar a formação daquele anel contrátil, mas só se inicia. O que vocês veriam numa micrografia seria exatamente isso, certo? O núcleo se recompondo, certo? E começando a ser formado esse anel contrátil de actina e miosina. E a última etapa da fase M é a citocinese. Então, aquele anel que começou a ser formado, ele vai clivar, separar uma célula filha da outra. Ele vai literalmente estrangular o citoplasma nessa região e serão formadas duas células filhas, certo? Então, os microtúbulos, eles vão se regenerar, cada célula vai ficar com um microtúbulo, e essas células filhas estarão prontas para entrar no ciclo celular novamente, certo? Como é um ciclo,
a partir do momento que foram formadas duas células filhas, elas vão entrar novamente em intérfase. E aqui o que vocês já observam são os cromossomos já se relaxando, porque aqui se finaliza o processo de divisão celular, a fase M do processo de divisão celular. E a imagem que vocês observariam em microscopia eletrônica das duas células formadas, certo? Do processo de citocinese, formando duas células filhas. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tá tranquilo, pessoal? Tá tranquilo. A gente vai ter aula prática de ver no microscópio essa separação? Então, eu gostaria de fazer, só que a gente observaria no microscópio óptico, que é aquele que vocês já usaram. Então, daria para a gente observar todas essas etapas. A que ficaria mais clara seria a etapa da metáfase, que todos os cromossomos estão alinhados ali na placa metafásica. Só que agora eu não sei como vão funcionar as aulas práticas. De verdade, eu ainda não tenho novas informações. Mas seria uma aula bastante interessante. A gente poderia usar aquela película da cebola, seria bem legal. Era o meu projeto desde o início, quando eu fiz o plano de ensino da disciplina de vocês. Só que eu ainda não sei como funcionarão essas aulas práticas. Tá bom, então, professora. É meio complicado, assim, confuso da gente lembrar direitinho o nome, mas eu entendi o processo. Ah, que bom. Mas assim, pessoal, eu passei aquele resuminho para vocês fazerem outro resumo, justamente para vocês irem se familiarizando. Algo que eu esqueci de comentar é que em algumas literaturas, em alguns livros, principalmente mais antigos, vocês vão encontrar a mitose sendo dividida só em prófase, metáfase, anáfase, telófase e depois a citocinese. Então, os livros mais antigos não separam a prófase da prometáfase, certo? Mas, realmente, depois de assistir novamente, fazer muita leitura, vocês vão aprendendo essas etapas. O que é principal que vocês entendam é aquilo que está no resumo, certo? É importante que vocês saibam que durante a intérfase vai acontecer aqueles intervalos, crescimento celular, duplicação de macromoléculas, de organelas e a duplicação do DNA. Em resumo, isso é a intérfase, certo? E depois, quando vocês partem para a fase M, é importante que vocês aprendam todas as etapas: a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase, a telófase e, por último, a citocinese. Eu coloquei um videozinho aqui para vocês de como isso estaria acontecendo. É uma imagem de microscopia eletrônica. Nós não teríamos um microscópio eletrônico disponível para a prática. Aqui vocês observam os cromossomos corados nesse vermelho escuro. Então, o que vocês vão observando aqui nesse processo, eu diminuí um pouquinho a velocidade do vídeo para eu ir falando com vocês, é que os cromossomos, eles começam a se compactar. Aqui nós já estamos na fase M, já aconteceu a duplicação. Eles começam o processo de compactação, que é o processo que acontece na prófase. Depois desse processo de compactação, que vocês vão observando, começa a acontecer a decomposição do núcleo, que é o que acontece na prometáfase. E aqui, já partindo para a metáfase, vocês vão observar que os cromossomos vão se alinhar ao centro da célula, nesse processo de metáfase. O que vocês veem em verde é o fuso mitótico. Então, aqui partindo da prometáfase para a metáfase. Aqui nós temos exatamente a metáfase, os cromossomos alinhados no centro da célula, a anáfase,
que é a separação desses cromossomos, certo? Em verde, o fuso mitótico. E aqui já vai dar início à telófase, que é a recomposição dos núcleos. Observem que escureceu. E, por final, ocorre esse estrangulamento do citoplasma, que é o processo de citocinese. O que vocês observariam, já que esse processo pode ser demorado, seria cada etapa. Eu acho bem legal esses vídeos assim. Deixa eu parar a apresentação.